Muito boa tarde, amigas e amigos, oração, ação, o nosso momento do Ângelus, o nosso momento de, dentro dos nossos enormes limites, produzir luz. Seja você a luz que deseja para o mundo, ensinou Mahatma Gandhi. Sejamos nós. Preenchermos e transbordarmos é o nosso objetivo aqui. Ser a luz que o mundo tanto precisa, ou, mais realisticamente, fazer parte da produção da luz que o mundo tanto precisa. A gotinha de mar é também oceano, ainda que precise se somar a bilhões de outras gotas. Sejamos o que podemos ser, não é? Muito bom. Hoje viemos falar sobre isso. Essa integração, essa religação, a fé, palavra, ideia, tão sequestrada por instituições particularmente religiosas e que se esvaziou e que foi manipulada e que foi materializada, por incrível que pareça. Se fosse feita uma pesquisa, a maioria das pessoas associaria a fé a um certo rito, a uma doação financeira, a um sacrifício físico, andar sobre brasas, acender velas da sua altura, rezar ajoelhado no chão e com uma expressão muito tensa no rosto. O que será que isso tem a ver com fé? O que, afinal de contas, é fé? Essa é a nossa questão de hoje, a questão que é levada a Emmanuel e que nos possibilita um movimento de resgatar a fé que foi sequestrada pelo interesse, pela vaidade, pelas instituições. Vamos lá? Pergunta número 354 desse nosso O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel. A 354 questiona o seguinte: poder-se-á definir o que é ter fé? Emmanuel diz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. A fé está para além, a fé ultrapassa a crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. E continua: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre. A fé precisa trabalhar sempre. Vejam que conceito interessante de fé. Sair do eu creio para o eu sei
e ultrapassar o eu sei por eu ajo. Jesus não disse que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai? Entre crer saber e fazer, Jesus deixa claro, não é? O que é mais importante. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Continua. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, a fé exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Essa passagem é luminosa. Com que então a adolescente, como toda menina de seu tempo e da sua cultura, estava próxima da suprema realização, próxima da suprema felicidade, o casamento. Maria iria casar. Tudo certo, tudo arranjado, tudo em organização e aparece um anjo anunciando uma sublime, mas àquela altura também terrível, novidade. Tu estás grávida. E ela, como assim? Grávida, se não conheço o homem ainda, se nunca tive relação? Mas o anjo repetiu: tu estás grávida e através de ti virá a luz anunciada ao mundo. Com esse acréscimo, com essa beleza, com essa força da revelação, foi então que Maria, adolescente, nos legou essa máxima: faça-se na serva a vontade do Senhor. Era uma situação terrível. Ela que estava à beira da realização e da felicidade para a menina do seu tempo, grávida, a perspectiva que se abria para ela antes do casamento e uma gravidez não gerada pelo seu noivo, abria-se a perspectiva para ela do degredo, da expulsão, do repúdio público, da vida nas ruas, da prostituição. Vejam, ela estava próxima de alcançar a luz e era projetada para ela a perspectiva das mais profundas sombras. Mas, diante da promessa do anjo de que por ela viria o Messias, ela creu, ela sentiu, ela proclamou: faça-se na serva a vontade do Senhor. Pergunta 355. Será fé acreditar sem raciocínio? Acreditar, diz Emmanuel, é uma expressão de crença,
dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. A crença é apenas um embrião da fé, diz Emmanuel. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. Sentimento e raciocínio. Sem os dois, a fé para apenas na declaração verbal, na manifestação social, na crença, que é o embrião. Não cresce, não se amadurece. Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. É o fanatismo. Mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Emmanuel aqui deixa claro que a crença é o embrião da fé, e esse embrião, para ser desenvolvido, precisa da razão e do sentimento. O sentimento sem a razão dá margem ao fanatismo, que tem provocado, legitimado as mais nefastas iniciativas em nome de Deus. As cruzadas, a Inquisição, as fogueiras, a noite de São Bartolomeu em perseguição aos protestantes, o batismo de canhões, de tanques de guerra, a legitimação de coroas banhadas em sangue. Terríveis crimes foram e vêm sendo e continuarão sendo cometidos em nome de Deus. Mas também, alerta Emmanuel, interferir nos problemas essenciais da vida sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento. Como propor que professores, que médicos, que educadores ou trabalhadores da saúde em geral possam atuar sem que seja trabalhado claramente o sentimento. Trabalhadores da saúde precisam saber claramente, obrigatoriamente, enfrentar a morte, a impotência, enfrentar a raiva das pessoas. E se dentro deles estiver uma morte mal resolvida, como eles ficarão? É possível ter um bom médico, um bom enfermeiro, um bom auxiliar, sem trabalhar o sentimento? Interferir nos problemas essenciais da vida sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos, os maus espíritos se aproveitam desses sentimentos negados, mal resolvidos, intoxicam as criaturas,
por esses sentimentos de culpa, de mágoa, de ódio, que eles se conectam e manipulam os seres. Onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Olha que importante a colocação de Emmanuel para nós que nos abismamos com enfermeiros que matam, injetando desinfetante no corpo dos doentes, em doses terríveis, quando resistem. Isso acontece no mundo todo. Há serial killers na área da saúde. Há pessoas profissionais em todas as áreas adoecendo, médicos que se drogam. Como ser cego a isso? Como ser cego também a religiosos, fanáticos, que se transformam em instrumentos, em armas terríveis, letais, na mão, seja das hierarquias da terra, seja de obsessores. É importante vigiar as mensagens passadas ao nosso coração pelas religiões através do raciocínio. Mas é importante nutrir o raciocínio com os sentimentos mais puros da certeza de Deus, do amor e da fé. Que, como diz Emmanuel nesse livro, que a razão e o sentimento sejam para todos nós as duas asas que nos elevarão ao reino dos céus. Sem sentimento ou sem razão, o crime, a obsessão, a violência e o absurdo se instalam. Como nós vemos todos os dias e como nós urgentemente precisamos evitar que aconteça conosco. Esther Ponzoni, dando seu boa noite, André Salvatore, Diana Costa, Marco Aurélio Trindade, Éber Oliveira Júnior, Igor Galvão, Andréa Santos, Lúcia Galvão, Enir vibrando pela amiga Mônica, estimulando e agregando as nossas vibrações para emitir a nossa amiga, e a todos os doentes que estão em hospitais, ou que nem alcançaram hospitais, estão nas casas, ou que nem conseguem casas, estão nas ruas. Que as nossas melhores luzes sejam direcionadas a todos os doentes, assistidos ou desassistidos, para que o consolo, o alívio, a força, a coragem, a lucidez direcione cada um dos seus atos. E os atos daqueles que os atendem, nas clínicas, nos hospitais, nas farmácias, por toda parte. Assim seja, graças a Deus. Muito bom, muito obrigado pela presença de todos. Que nós não nos entreguemos, tão importante é não nos entregarmos ao absurdo da fé cega, que entrega a sua consciência, a sua mente na mão de aproveitadores encarnados e desencarnados, quanto também nos precavermos contra essa razão vaidosa, orgulhosa, arrogante, que nega fatos sem sequer examinar, não percebendo que é tão dogmática, tão fanática,
quanto a fé sem razão. Que a razão sem fé e a fé sem razão sejam superadas por cada um de nós, dentro das religiões que quiser ou fora, mas unindo esses dois princípios, esses dois hemisférios cerebrais, essas duas fontes, masculina e feminina, para que nos habilitemos a integralmente viver nossas vidas na luz. Paz e bem, um grande abraço. Compartilhem se vocês entenderem que é necessária essa mensagem. E estejamos juntos amanhã, na continuidade desses mesmos raciocínios de hoje. Paz e bem, um grande abraço e até a próxima.